Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse cafezinho com Yahvé. Nessa quarta-feira, dia 13 de agosto, nós estamos tentando fazer ao vivo, mas não estamos conseguindo, então vamos gravar. E hoje mesmo estaremos postando no YouTube e no Instagram. Deus te abençoe nessa manhã. Vem no nosso canal, Mônica Esteves Oficial, no Instagram e no YouTube. Nós estaremos meditando sobre cura e libertação. Você tem curiosidade de saber, sobre esse assunto, sobre cura? Da onde que veio a doença? Por que veio a doença? Da onde surgiu as enfermidades do corpo, da alma, do espírito? Nós já estamos meditando durante todo esse mês de agosto e nós te convidamos a estar conosco nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, tomando esse cafezinho de corpo, de alma, de uma forma especial e em espírito. Café, essas 4 letrinhas, elas juntas nos fazem lembrar, nos traz a imagem, a memória de uma estratégia que nós encontramos para fazer com que a gente pare um tempo da nossa vida, tome um golinho de café e lembre do nosso Criador. Lembre daquele Deus que deseja, anseia por uma comunhão contigo. Ele deseja intimidade contigo. Ele é o teu Criador, aquele que te formou, que sabe tudo sobre você, que conhece todas as suas doenças e enfermidades. E Ele é o maior interessado em nos sarar e nos curar. Mônica, Ele cura todas as enfermidades? Sim. Ele deseja curar? Sim. Ele pode curar? Sim. Será que nós queremos? Será que nós desejamos, consciente, inconscientemente, sermos sarados, curados? Onde está a dificuldade que nós encontramos em vivenciar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que falou que tudo é possível que crê, que nós seríamos curados e que constituiu aos discípulos o ide, a curar os enfermos, a impor as mãos, a sarar. O Senhor deseja que nós ministremos cura. O Senhor deseja que nós sejamos curados para que a gente possa ser bênção, curadores, para que a gente possa ser canal do fluir de Deus. Meu Deus, que coisa linda, Espírito Santo vem sobre esse lugar, vem sobre a nossa vida, vem trazer conhecimento, sabedoria, para que a gente possa entender como começa a cura na nossa vida, na nossa alma. E esse café, café first. Primeiro um cafezinho, primeiro um golinho de um cafezinho na presença do nosso Deus. Jeová, tenha liberdade. Jeová Rafá, tenha liberdade entre nós. O Senhor é o Deus que cura. Vem nesse contexto, nesse lugar tão gostoso, nessa praia. Vem mostrar a tua criação, vem revelar o teu propósito para a nossa vida. Vem nos abençoar. Eu te convido a meditar hoje, nós já estávamos meditando ontem, sobre onde começa a cura. Onde começa a cura para a nossa vida. E ontem eu estava escutando uma pessoa falar, que muitas pessoas não querem ser curadas. Como assim, Mônica? A pessoa está sofrendo em cima de uma cama, está com ansiedade, está com depressão, está com doenças psicossomáticas. Como elas não querem ser curadas? Inconscientemente, muitas das vezes, ela não quer ser curada. Por isso que Jesus sempre perguntava, a maioria das vezes que Jesus curava, ele perguntava: o que queres? O que queres que eu faça? Perguntou ao cego: o que queres que eu faça? Ao paralítico: o que queres que eu faça? É óbvio que ele queria ser curado. Será que queria? E aí, esse coach ontem estava falando sobre isso, que nem sempre a pessoa quer ser curada. Às vezes, ela quer penalizar alguém conscientemente. Às vezes, ela quer se penalizar. Às vezes ela quer afastar. A doença afasta, a doença penaliza, a doença faz com que a gente seja tocado, cuidado por alguém. A doença aproxima, os familiares.
E existem muitas questões da alma que precisam de cura, que precisam ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente tome conhecimento, né, e consciência de todas as coisas. A partir do momento que a gente toma consciência, a gente começa a ser sarados, curados. E esse café com Yahvé nessa manhã vem te trazer a consciência de que o Espírito é a parte do homem que nos traz essa consciência, essa ciência de um Deus criador. Palavra profunda. Esse Espírito que nós temos quando nós fomos formados, desde a criação do homem, né? O Senhor soprou pneuma, soprou fôlego, soprou o Espírito no ser humano, e ele passou a ser alma vivente. Então esse Espírito que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, começa, né, a nos revelar a importância desse Espírito dentro de nós. Porque esse Espírito é a nossa parte, né? Se a gente entender o homem como um tricotômico, né? Um homem que tem corpo, alma e espírito, a gente vai entender que essa parte do Espírito é aonde nós temos a ciência e a consciência de um Deus. Meu Deus, conhecimento de Deus. É através do seu Espírito que você vai ser convencido pelo Espírito Santo de Deus de que existe um Criador, de que existe um Deus que quer habitar dentro de você, que quer fluir dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te vivificar, ele vai trazer vida ao teu espírito. Todos nós morremos, estamos mortos espiritualmente. Né? Aquele que não tem Cristo, ele está morto espiritualmente. A alma dele anseia pelo Criador. O espírito dele está sem vida, né? E aí quando a gente pensa que o Espírito de Deus, ele vem e vivifica a nossa vida, traz consciência de um Deus, nos conecta com algo que há de mais precioso em Deus, né? Que é a essência da perfeição, da criação, a onipotência, a onisciência, a onipresença, tudo isso vem através do Espírito Santo de Deus. Mas, Mônica, eu tenho a minha religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um espírito humano, um espírito que te move, que te impulsiona a buscar uma outra dimensão. Seja qual for a sua religião, sua filosofia, você está em busca do Criador. Você está em busca de Yahvé, daquele que te formou, que te criou. E quando você respira, quando você mostra que você tem um espírito humano, e você respira, você tem um fôlego de vida, você está fazendo Yahvé. Você está respirando o próprio Deus que te formou, que te criou. Que coisa linda é saber, né? É conhecer, né? E o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, ele nos traz todo o conhecimento, toda a sabedoria divina, porque ele é Deus e ele habita dentro de nós. Então nós falamos sobre o Espírito, nós já falamos sobre a função do Espírito de Deus, né? A função do Espírito de Deus é nos revelar quem Deus é. Cada vez que a gente toma um cafezinho com Yahvé, cada vez que a gente medita na palavra dele, na palavra de Jesus, a gente aprende, né? A gente aprende a se relacionar com ele. Toda amizade, todo relacionamento requer tempo, requer intimidade, requer relacionamento. Então o Espírito Santo, ele revela, ele se revela, ele mostra quem é Deus. Nossa, a gente olha a natureza, estou olhando aqui os coqueiros, eu estou olhando essa praia, eu estou olhando a lagoa, olha que coisa linda, né? A lagoa, a areia, a criação de Deus. Eu estou vendo, o Espírito Santo está me revelando quem é o Criador. Yahvé é o Criador.
E ele nos ensina também a orar, a dialogar com ele, a fazer com que nós aprendamos, né? Porque nós estamos longe da glória de Deus, estamos longe do amor de Deus, mas o amor dele nos envolve, nos constrange, o amor dele nos faz com que a gente sinta o desejo, a necessidade de estar presente com ele. E a oração é a ânsia da nossa alma, do nosso coração, de querer se relacionar com esse Deus. Que coisa linda! A presença do Senhor aqui é uma coisa maravilhosa. E o Espírito Santo, ele nos leva a uma comunhão com Deus. E a gente aprende que ele nos traz a memória, né? Nos faz lembrar, nos faz refletir sobre tudo, sobre questões que precisam ser saradas, curadas na nossa vida. É obra do Espírito Santo nos curando, nos sarando. Nós falamos sobre as funções do Espírito, né? Imaginar, criar, a curiosidade, fazer com que a gente perceba, interprete, compreenda. Essa é a função do espírito humano e do Espírito de Deus dentro de nós. Nos leva a uma comunhão, a um discernimento do mundo espiritual, né? Quando a gente recebe Jesus Cristo como Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter o Espírito Santo dentro de você? Convida Jesus para entrar no teu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente já estudou um pouquinho sobre o Espírito, né, a importância do Espírito para que a gente possa ser sarado, curado, libertos, né? O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós. Que lindo é o Espírito Santo. Quando você se relaciona com esse Deus, esse Espírito Santo que está dentro de você, ele começa a fazer coisas de dentro para fora, coisas maravilhosas. Ele começa a te sarar, curar, restaurar, te dar consciência daquilo que a gente começou a falar no início dessa live, consciência da nossa enfermidade, consciência daquilo que a gente faz contra nós mesmos para nos penalizar, para suprir carências, necessidades, as doenças, né? Já foi comprovado que 80% das enfermidades, elas vêm da alma. 30% são doenças psicossomáticas. Mas existem muitas outras questões que envolvem o mundo espiritual, que envolve a nossa vida, né? A ânsia do inimigo em nos adoecer, a nos matar, a destruir, né? Mas o Senhor veio nos dar vida, e vida em abundância. E essa palavra que Jesus fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha, quando ele esteve aqui na terra, ele deixou essa mensagem ao nosso coração, escrito em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os quebrantados de coração, para curar os quebrantados de coração, as almas feridas, para nos curar. Quem não tem uma alma ferida? Quem não tem uma ferida na sua alma? Né? A gente já cresce tendo palavras que nos ferem, que nos aprisionam, né? A gente já cresce construindo muros no nosso coração para nos defender, né, de tantas coisas que nos ferem, que ferem as nossas emoções. E quando a gente lê o Salmo, né, do bom pastor, a gente vê que há um pedido também, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas refrigerantes, refrigera minha alma, restaura minha alma, é o pedido do salmista, né? E a gente vê que é importante a gente viver tendo consciência de que tudo começa no nosso espírito. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus revela tudo que está oculto, escondido, para que a gente seja sarado, curado, libertos. Nessa manhã o Senhor está nos curando, está começando uma obra no nosso espírito.
E se você deseja viver uma dimensão nesse mês de agosto, com um renovo de águas cristalinas que fluem dentro de você, produzindo cura, saiba que o primeiro caminho é aceitar Jesus como Salvador, não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de Jesus Cristo. A gente vê tantas religiões, a gente vê tantas filosofias, a gente vê tantas pessoas meditando, né, buscando preencher esse vazio existencial, preencher um vazio que é do tamanho do nosso Criador, que é do tamanho de Deus. Dentro de você existe um vazio que só Deus pode preencher. E Jesus, ele recebeu o Espírito do Senhor e ele falou: eu vim, o Espírito do Senhor está sobre mim para curar os quebrantados de coração. Seja uma pessoa quebrantada nessa manhã de coração. Ao quebrantado o Senhor não despreza, o Senhor vai ouvir a tua oração. E o Espírito Santo de Deus vai fluir dentro de você. Tudo começa assim. Nós vamos fazer estudos maravilhosos, nós vamos prosseguir nessa caminhada de cura e libertação. E eu tenho certeza que você não será mais a mesma pessoa nesse mês de agosto. Não vai ser um mês de desgosto, vai ser um mês de bênção, de refrigério da tua alma, do teu coração. E nós vamos estar meditando, né, começando a falar sobre o Espírito, nosso Espírito que está enfermo, que está destituído da glória de Deus, mas existe um plano perfeito em que o Senhor entra no nosso coração, começa a arrumar a casa, né? Tira o poço entulhado, começa a tirar as tranqueiras que a vida nos coloca, nos apresenta, e vai purificando, e vai jorrando água dentro de nós. Do nosso interior fluirão águas cristalinas. Que coisa linda, né? É a palavra do Senhor. E saber que a enfermidade da nossa alma pode ser tratada através de uma cura interior, uma cura profunda do Espírito Santo de Deus. Nós estaremos fazendo todas as manhãs essa devocional com Deus, né? Com o Yahvé, e totalmente submissos à vontade de Deus, totalmente submissos ao mover do Espírito Santo dentro de nós, e que ele possa estar ardendo o teu coração, para que ele possa começar a grande obra que ele iniciou um dia, ou a grande obra que ele vai iniciar através dessa live no teu coração. Deus vai te abençoar, Deus vai te visitar. Cura interior da nossa alma. As nossas mentes, memórias, emoções precisam ser totalmente curadas. E a gente precisa de uma liberação da nossa alma. A cura total do homem é um processo, né? É um processo. Não tem como Deus chegar na sua vida hoje, né, e trazer tudo à evidência, à sua consciência. Você desmorona, você não aguenta. E a cura do Senhor é gradativa, é um processo. É cada dia nós somos sarados. Isaías 53 fala, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós não seremos, nós somos, a cada dia nós somos sarados. Que coisa maravilhosa! E Deus começa em nosso espírito. Às vezes chama o espírito de homem interior ou de ser interior, como fala em João 7, 37, 38. Né? A passagem nos fala do homem interior que se renova cada dia. Esse homem interior, esse espírito, ele vai se renovando a cada dia. Ele deseja ir operando através da nossa alma para curá-la e restaurá-la. Então, a gente percebe que a nossa saúde, ela precisa ser abrangente em 3 aspectos da nossa vida: na alma, no corpo
e no espírito. Mônica, então por que café com Yahvé? Café com Yahvé, né? Essa proposta arte-terapêutica. Por que arte-terapêutica? Eu sou arte-terapeuta, mas a palavra de Deus é curadora, é saradora. E nós vamos fazer algumas atividades arte-terapêuticas, né? Nós vamos fazer algumas atividades ao vivo, como a gente já tem no Instagram. Vai lá no nosso canal no Instagram, Mônica Esteves Oficial, e você vai pegar lá atrás. A gente já pintou quadros ao vivo, nós já falamos tantas coisas, já fizemos diário de bordo, nós já fizemos tantas coisas interessantes, já tivemos em lugares lindos, maravilhosos, em que houve um fluir de Deus. Nós estaremos sempre fazendo atividades arte-terapêuticas, mas a palavra de Deus, ela é curadora, ela é libertadora, e com ela nós vencemos todas as tentações. Jesus, quando foi tentado, né, ele passou um tempo jejuando, 40 dias, jejuando, né, e ele foi impelido pelo Espírito para ir para o deserto. E lá, ele foi tentado pelo inimigo, pelo diabo. Ele foi tentado, mas em tudo ele se tornou, né, vitorioso. Em toda a tentação ele não pecou. Por quê? Porque ele estava calcado na palavra. E ele foi vencendo o inimigo através da palavra, dizendo: está escrito. Assim, teu Deus adorarás, só a ele servirás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. E se a gente for meditar sobre como Jesus, sendo o próprio Deus, venceu a tentação, porque ele foi homem, ele teve carne, ele foi um homem como nós, para mostrar que nós podemos ser conectados e sermos seres eternos, como Deus deseja. Nós temos a eternidade dentro de nós. E da mesma forma que Jesus foi tentado, nós podemos também vencer as tentações do inimigo da nossa alma através da palavra de Deus. E por isso a gente medita na palavra. Gente, a palavra, ela é um dinamite, ela é poder. Ela é poder. E o próprio Deus se apresenta como um Deus que cura, Jeová Rafá. Numa outra live nós falamos sobre os nomes redentores de Deus. Meu Deus, que foi profundo demais aquela palavra. E um dos nomes é Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou o Senhor que te cura. E nesse dia, nessa manhã, Deus está falando ao teu coração. Você vai entrar num processo de cura. Eu vou sarar as tuas enfermidades, eu vou curar a tua alma, eu vou curar o teu coração, eu vou te mostrar um caminho ainda mais excelente, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. E Ele está dizendo ao teu coração, busque ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Hoje Ele está perto. Hoje você tem a possibilidade de ouvir uma palavra de Deus, vinda do trono de Deus, não por mim, mas pelo Espírito de Deus, que convence o homem de todo pecado, de todo juízo, e que nos traz vida, vida em abundância. Deus abençoe a sua vida, Deus te leve mais perto dele, que Deus te aproxime para que você seja sarado, curado. Não tem como você não se aproximar de Deus, não tem como você se aproximar de Deus e não ser sarado. Eu desafio, né, a essa aventura, a essa experiência ao lado do teu Criador, Yahvé. Yahvé é o nosso Criador. E nesse cafezinho com Yahvé, que você possa todo dia, quando for tomar um café, lembrar, existe um Criador que quer se conectar comigo, que quer tomar um café comigo, que quer ouvir a minha voz, que se preocupa comigo, que tem carinho, porque Ele me criou, Ele me formou. Que coisa linda, né? E nós estaremos meditando amanhã
sobre o Deus que nos quer totalmente sãos. Deus te quer curado. Deus te quer curado. Deus não quer você em cima de uma cama, deprimido, depressivo, com ansiedade, com problemas psicossomáticos, com doenças no corpo. Deus não quer. Deus não quer. O que Deus quer então? Deus quer se relacionar com você. Quer mostrar quem Ele é. E para onde você vai um dia passar a sua eternidade, a sua vida, o seu espírito, né, vai para perto dele. A gente só está de passagem, né? A gente está aqui, né, apenas de passagem. E o que você tem buscado? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, prosperar, ser rico, ser dono de vários imóveis, de várias coisas, ser um homem reconhecido pela sociedade, mas perder a sua alma para o inimigo? Meu Deus, que Deus te restaure, que Deus te cure. Se você está nessa live, é porque Ele te ama, Ele te chama de filho, de filha, e Deus deseja que você seja totalmente são. Amanhã nós estaremos abordando sobre esse assunto. Deus nos quer totalmente são. Deus deseja sempre curar? Sim. Nós vamos aprender sobre isso. Fica conosco, compartilhe essa live, né? Se inscreva no nosso canal. Nosso canal começou agora e você vai iniciar essa trajetória, né? Tendo uma vida transformada, curada, regenerada e vivendo uma dimensão de bênção, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Porque quando a gente é curado no espírito, na alma e no corpo, tudo que a gente faz prospera. Tudo que a gente faz é abençoado. E a gente traz para a nossa vida a unção, a presença de Deus, e a gente é canal de bênção. Toda vez que você é canal de bênção, você é o primeiro a receber, né, essa unção, porque a unção passa por você para abençoar o próximo. Deus te abençoe, compartilhe essa live, fica conosco. Deus te abençoe. E hoje o Senhor já está operando no teu espírito, curando o teu espírito. Vamos falar nessa manhã: Senhor, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, cura o meu espírito, cura o meu espírito. E se existe algum espírito que não vem de ti, afasta de mim. Me leva para a tua verdade. Me leva para a tua verdade. Tu és a verdade, Jesus. Eu te aceito como meu Salvador. E se você fizer essa oração hoje, o Espírito Santo vai te proporcionar uma experiência maravilhosa, a começar de hoje, dessa quarta-feira, 13 de agosto. Grava essa data e seja feliz. Deus te abençoe. Nós nos veremos amanhã no nosso Café com Yahvé. Nós não estamos conseguindo entrar ao vivo, mas estaremos postando ao vivo e estaremos postando imediatamente no YouTube e no Instagram. Deus te abençoe em nome de Jesus.